dia, flor do dia! E aí, como é que você está? Bem, graças a Deus, trabalhando bastante. Sua Cara, noite agora há pouco, antes foi de entrar agitada. na live, eu tava pensando uma coisa. Ultimamente parece que meus vizinhos combinaram, né? Um faz reforma e termina, o outro começa, e aí é barulho de quebra-quebra e furadeira. É só a gente marcar a live e fica um silêncio. Olha que coisa boa! Glórias! Comigo acontece a mesma coisa. Aqui tá todo mundo em construção, mas toda vez que eu preciso, fica o silêncio para eu atender ou de repente fazer um vídeo, uma live. Para atender também é um milagre, né? Deus é abençoado. Mas sabe por que isso é possível? Porque a gente não se estressa com isso. Porque se a gente se estressasse, Também. na hora ia acontecer um barraco cheio de barulho pra gente não conseguir fazer. Qual que é o Nossa, o segredo? negócio Manter a tem que paz de ser muito espírito. forte para me tirar da paz. Sim, eu também. E hoje a gente vai falar de intuição, né, feminina e trazer um pouquinho da sua história também com o tarô. Como que foi assim para você se conectar com a sua intuição e também com essa ferramenta, né? Porque hoje em dia a gente tem o oráculo, tem o tarô, tem os cristais, tem os incensos, tem múltiplas formas, né, da gente se conectar com a nossa intuição. Verdade, tem assim inúmeras, né? Eu acredito na principal, é se conectar com Deus, né? Uhum. É fazer uma oração do coração. Toda manhã eu fico muito, né, conectada. Eu adoro tomar o café na parte mais aberta da casa, vendo o sol, agradecendo. Eu acho que isso já dá um up assim na nossa energia. Com certeza. Eu acredito assim que o feminino é a própria intuição. Então, quanto mais ligado ao nosso feminino a gente tá, que é o quê? Tá entregue, tá em leveza, tá em harmonia, tanto com você mesma, quanto as questões ao redor, né? Como você disse, contemplar o céu, a natureza, o sol, tomar um café de qualidade. Quanto mais conectada Sim. com você mesma, mais você fica sutil e sensitiva para receber os recados do universo. Então eu sempre fui Pura sensitiva assim, verdade. mas eu precisava estar em conexão comigo mesma para conseguir escutar os sinais, de repente um sonho, aquela sensação. Sabe quando você já acorda com uma sensação assim, que é uma intuiçãozinha, só que você só consegue decifrar isso se a gente estiver em conexão com nós mesmas, né? Com Deus também, o Criador. Eu acho que deixar a energia fluir é o primeiro passo, né? Aí tem essas ferramentas que você falou. Pedra aqui eu tenho um monte, né? Inclusive o quartzo rosa Maravilhoso. aqui. Tem até anel de pedraria, de tanto que eu gosto. Aqui tá cheio de pedrinhas. Cristais. Sim. Cristais, olha, tem de tudo, não só cristais. Incenso aqui é o dia inteiro, gosto de uma vela, gosto bastante, né? De acender, porque a gente precisa de ritual. O ser humano ele é cheio de rituais. Inclusive, sentar-se à mesa com a família é um ritual, Verdade. né? Contemplar a natureza, um ritual. O feminino, ele Exatamente. tem forte essa intuição, mas para que a gente esteja, como que eu posso dizer, conecta, ligada na tomada, a gente precisa ter dois pilares principais do feminino. E todo mundo fala sobre isso, que é você conectar com você mesma, porque você entendendo a sua energia, tudo que vem pra você é mais fácil de você entender. Tipo, ó, tô sentindo isso, mas isso não é meu. Toma de volta, não quero. Devolve pro lugar que A veio. mulher, todo mundo tem intuição, tá, gente? A mulher acontece algumas coisas diferentes, além dessa energia, né, de criar, de trazer a vida que vem do útero. Depois a Stephanie explica mais isso, que é a área dela, né? A gente presta mais atenção nos detalhes e nos pequenos detalhes. Por exemplo, se a gente pegar várias cores, vários tons de azul, a mulher vai saber identificar com mais facilidade que o homem, ao menos que o homem tenha esse tipo de treino. Então a gente observa todos os detalhes. E fora o que a gente observa, o nosso inconsciente observa, né? Então a intuição às vezes vem do inconsciente. Ó, Uhum. já vivenciei uma coisa, um cheiro, uma sensação igual a isso e vem a intuição.
Como a mulher está mais acostumada a lidar com esse universo interno, que a mulher ela é mais interna do que externa e o homem é o oposto, né? Que é aonde que casa as energias, né? Exatamente o oposto. Então a mulher tem essa realidade interna mais forte. Como vem essa intuição? Ela vem de dentro. Então a mulher tem essa percepção. Fora essa conexão com o espiritual, que aí expande, né? É o boom da mulher quando ela começa a se conectar com isso. Com certeza. E o feminino tem característica de introspecção, né? Então, quando a gente Sim. está no nosso mundinho, e às vezes a TPM vem para isso também, que E é o como momento que você vai ficar vem? reclusa e vai ficar trabalhando as suas questões ali, vendo o que que faz sentido ou não, encerrando ciclos. E a gente tem essa conexão sincera da intuição quando a gente está conecta com nós mesmas, se amando, se cuidando, trabalhando o merecimento. Lembrando que isso não é um botão de desligar, de liga e desliga, então a gente tem a maturação, que é o segundo pilar também do merecimento, é a ação e maturação. A gente precisa desse tempo de maturação, de compreensão para conseguir usufruir do merecimento. E o outro pilar para você ter intuição forte é a conexão direta com Deus. Então, até que ponto você está conectada, está orando, está buscando. Isso tem várias formas, né, de se conectar com Deus, porque Deus é absolutamente todas as coisas. Então, para cada uma vai ser Exatamente. diferente. E não existe uma forma certa ou errada, né? Aquilo que você aprendeu, que você toma por certo, Deus está vendo. Exatamente. Deus te conhece. E aí cada uma de nós vai se conectar com a intuição de uma forma, né? Tem mulheres que se conectam com o tarô, com o oráculo, tem mulheres que se conectam. A intuição, ela é assim, infinita. Eu já consegui Sim. sentir e perceber coisas em borra de café, em areia, num negócio que eu vi numa folha. Então é muito relativo, porque o universo conversa com você, porque Deus é todas as coisas. Então, se você tem Deus dentro de você, você reconhece fora em todo lugar, porque não tem essa separação. Sim. Então, a intuição, eu diria que é assim, sinais, que é conexões. Então, se você está atenta, se você está conecta com você, com Deus, você consegue literalmente entender todos os sinais que estão ao nosso redor a todo momento, né? É engraçado, assim, para mim, a primeira percepção que eu tive de intuição é mais ligada com sentimentos, né? Eu Uhum. começo a sentir sentimentos, sensações diferentes no interno, ou mais alegre, ou mais feliz, ou mais qualquer outra coisa que envolva sentimento. E aí começa a fluir, eu começo a me questionar. Cérebro, o que você está querendo me trazer? Espiritual, o que você está querendo me trazer? E aí vem vindo as respostas, né? E o tarô é um grande exercício, né, de questionamento, de compreensão de uma maneira diferente, né, de um lado mais místico, uma sabedoria mais antiga, e aí vai aflorando cada vez mais. A manipulação do tarô vai trazendo isso com uma força fora do normal também. E como que foi assim para você a descoberta do tarô? Poxa, eu tinha 12 anos, aí eu já era uma criança que tinha as visões espirituais, tudo, e como toda criança que tem isso, eu me interessava por astrologia, essas coisas, e fui comprar uma revistinha. Nem sei se ainda existe essa pessoa, era João Bidu. E Ah, eu aí lembro, tinha, lembra? E lembro. aí tinha o brinde do tarô de Marsella, que foi meu primeiro tarô. E nossa, foi empolgante, assim. No fim, eu acabei esquecendo da existência da revista, já fui abrindo tarô, limpei com incenso, porque eu já gostava dessas coisas. E aí comecei a jogar, lógico, né? Eu fui me desenvolvendo com o decorrer dos anos, aprendendo mais, toda a terapia, todos esses recursos, né? A gente precisa estudar muito para compreender. Uhum. E eu fui me interessando muito pelo tarô, cada vez mais eu me interessava e lia, e eu sou daquelas, quando me interesso por um assunto, eu devoro livros. Livros enormes, assim, 24 É a horas. verdade, gente, ela faz isso mesmo. A gente tem um grupo. Acabei de ler em 2 dias o negócio, de 1.000 páginas. Bem assim. Eu amo estudar, né? Minha primeira faculdade foi de filosofia, então Olha penso o só. quanto que eu não li. É uma Nossa. das faculdades que mais lê. E filosofia
é complexo, né? Tem que quebrar a cabeça para entender às vezes. Oh, foi um susto, assim, quando eu entrei na faculdade, porque eu aprendi, assim, lá pra metade do primeiro ano. Gente, eu sou analfabeta, eu não sei ler, porque a vírgula significa isso, mas se ela estiver aqui, muda todo o contexto da frase, a gente começa a pirar na linha de pensamento, a gente começa a avaliar de acordo com o que estava passando na história daquele momento, que tipo de raciocínio aquilo tá, para entender mesmo, né? Qual é aquele pensamento, aquela filosofia que está sendo trazida. Então, é coisa de gente que gosta de queimar fosfato na cachola. Sim. Eu gostava muito na escola de filosofia e sociologia. Adorava Que questionar o legal. mundo, por que que o mundo era assim. Ficava só eu e o professor conversando, porque era chato para todo mundo. Para mim era ótimo. E me conta assim, como que foi para você, ou que ponto, de que forma que você vê isso, quando o tarô é uma ferramenta. Então, quem tira o tarô para você e traz o recado para você, também é uma ferramenta divina, né? Então, o profissional que Sim. faz o tarô, que te traz um recado do oráculo, eu faço oráculo egípcio. É um pouquinho diferente do tarô, não tem todas aquelas regrinhas, mas eu sinto que para cada pessoa aquela carta ela representa uma coisa. Então isso está muito ligado também ao que você sente ali quando você abre o campo, né, da pessoa. E aí, como que é isso para Muito bom, você? boa percepção. A primeira coisa que a gente tem que avaliar, né, enquanto tarólogo, oraculista, é como a pessoa está se sentindo, qual é a energia da pessoa e qual a energia que você tá. Uhum. Tudo isso interfere na leitura. E toda carta assim tem diversos aspectos e isso depois eu falo, vai. Mas tem simbologia do tarô, as cores levam para um significado diferente, Uhum. o corpo, como o personagem está posicionado, os números, os naipes, os desenhos de cada carta, porque existe também mais de uma filosofia, assim dizendo, né, para cada deck. Uhum. Existe uma escola diferente. Então, um significado. E dependendo da leitura, eu me inspiro em pegar um tarô diferente, ou um baralho diferente, que eu também jogo baralho cigano, jogo outros baralhos, baralhos comum. Cada hora eu sinto uma coisa. Eu gosto mais do mitológico, porque eu gosto da essência psicológica dos mitos, e aí dá para desvencilhar, não, dá para trazer mais conceitos a partir disso, né? Mas você E sente vai muito pipocando, também, né? cada leitura vai vindo um direcionamento diferente do tarô. Uhum. Eu sinto muito isso na hora de tirar, porque a gente, quando estuda, entende? Às vezes está escrito na carta uma coisa que a gente sabe que é aquilo, né? Aí, por exemplo, a torre, aí representa desconstrução, representa alguma coisa que a pessoa está passando dificuldade, nananana. Só que às vezes ali, no meio do contexto da energia que você está sentindo, pode representar uma coisa completamente diferente também, né? Sim, não só do contexto que você está sentindo, o contexto que traz todas aquelas figuras do baralho. Então tá mais claro na mesa? Opa, tá tendendo para o lado positivo. Sim. Vamos avaliar. Tá mais escuro, mais cinza? Tá indo para um lado mais negativo. Tem todas as características. Os números são altos ou baixos? Tudo tem um sentido. Tá no começo de um ciclo ou no final? Então, a intuição, no caso das ferramentas, e aí seja ela, né, tarô, oráculo, cristais, apometria, qualquer tipo de coisa que você que seja uma ferramenta, você precisa estar utilizando muito também a sua intuição, né? O que que você sente, como se conectar com o campo. Sim. Às vezes a gente está sentindo coisa do paciente também, né, na leitura ou no trabalho. Exatamente. Tem vem do ocultismo, né? Uma magia que eu sempre faço depois, não magia negra, tá, gente? Não nada disso. De uma leitura, eu imagino uma espiral, igual daquela musiquinha, espiral, espiral, espiral. Uma espiral dourada,
e mando para o universo depois da leitura para aquela energia não ficar comigo. Porque eu sou empata, né? E o que é empata do ponto de vista espiritual, não é esse empata de PNL que se usa no marketing e tal. Eu realmente sinto dentro de mim o que o outro ser sente. Então a pessoa tá com ciúmes, a pessoa tá nervosa, a pessoa tá triste. Eu vou sentir esses sentimentos dentro de mim de uma maneira muito forte. Muito Tá interessante. E assim, para. ansiosa, nossa, ansiosa é muito louco, porque além de sentir ansiedade, você tá embaralhando o tarô ou qualquer outro baralho, as cartas elas vão pulando, vão virando, Verdade. vão caindo da mão. Você fala, nossa, você tá muito A ansiosa, pessoa tá calma. louca querendo saber o que que vai dar. Sim. E a Karina comentou aqui que ela tá aprendendo agora e que tem muita Ah, coisa. Como que é Cacá, assim, linda! Ela tá fazendo meu curso. maravilhosa? Como que é assim para uma pessoa iniciante? O que que você tem de dica para sentir o tarô, né? Porque eu vejo assim, eu quando eu peguei o oráculo egípcio, eu tenho uma identidade energética egípcia infinita. Então, na hora deu um pum, um match. Eu senti que aquele baralho era feito literalmente para minha energia. Então, junto comigo, a gente teve aquele match. Então, eu fui desenvolvendo, me conectando. E quanto mais eu me conectava com o baralho, eu consagrei para mim mesma. Foi um tipo de conexão que era algo que eu sentia e que o tarot trazia. Foi tipo uma conversa, assim, né? O oráculo. Como que é para a pessoa que está começando, para ela começar a sentir, assim, essa energia, sabe? Se conectar com a sua intuição. Eu acho que a coisa mais importante, né, quando você recebe qualquer baralho, quando chega na sua casa, na hora que você tá abrindo, é fazer a limpeza, né? Porque Uhum. muitas pessoas manipularam aquilo, já tem muitas energias. Então, vamos primeiro limpar. Eu gosto de limpar com os 4 elementos. Na minha casa eu tenho alguns altares com 4 elementos. Inclusive, isso vem de uma tradição cigana, e antes disso tinham outras tradições que faziam isso. Só que os ciganos geralmente disseminaram as coisas, incluindo o tarot, tá? Então eu gosto de ter o elemento ar, que é o incenso para limpar, água, que eu dou uma espirradinha assim no tarô, com o deck aberto, é lógico, não muita água para não estragar o tarô. O fogo, que é a vela, eu passo em cima da vela algumas vezes, mentalizando e tal, e sempre tenho as minhas pedrinhas para fazer a limpeza. Depois que queima a vela, outra coisa que eu gosto de fazer para me conectar com o tarô é dormir com um deck debaixo do Olha travesseiro. Passo só. dias. E é muito legal, porque as cartas elas têm uma energia tão forte que às vezes vem. Os seres que estão estampados na carta, às vezes aparecem nos sonhos e se comunicam, eles mesmos vão trazendo o significado deles. E talvez você não capte, né? Você talvez não tenha o espiritual tão desenvolvido, mas seu inconsciente capta com certeza, né? Uhum. Acontece tipo um download. E aí, conforme você vai jogando, você vai entendendo, você. E tem uma coisa assim muito legal com o tarô, porque aquilo que você entendeu de significado é a forma como o tarô vai se comunicar com você. Existem várias condutas, né, na leitura, tarólogos que jogam de alguma forma diferente, tá? Não estou falando que o que eu faço é o mais certo, longe de mim falar isso. Mas, por exemplo, eu não deixo ninguém pôr a mão no meu tarô, porque é só minha energia. Eu não preciso que a outra pessoa pegue. Eu não quero interferência energética nele. Faz sentido. Então, eu mesma manipulo. Agora, tem tarólogos que acreditam que a outra pessoa deve puxar a carta que vai vir mais na energia dela. Não acho isso errado, né? Por exemplo, o tarot tem gente que embaralha ele a ponto dele ficar de ponta cabeça ou não de ponta cabeça, para ver se é mais o lado luz, o lado sombra. Eu já tenho entendimento que todas as cartas têm o lado luz e sombra, porque nós somos luz e sombra. Então não tem como tirar, né, o lado sombra ou o lado luz de uma leitura. Você tem que observar o todo, inclusive como o seu consulente está psicologicamente. E todas essas coisas, tudo que você vai sentindo, tudo que você vai percebendo na leitura, vai criando uma conexão com o seu tarô.
Com a sua forma também, né? Com a sua energia, porque Exatamente. Vai formando, né, a energia dele. O tarô em si, uhum, ele é um grande catalisador de energia. Essa que é a verdade. igual os cristais, né? Que são Igual os ferramentas também. cristais. Por isso essa dinâmica assim entre o quem tira, né, quem traz que é o instrumento da ferramenta, que oferece isso para o outro ou para si mesmo também. Eu acho que a dica que eu daria assim é tenham oráculo, tenham tarô, tenham ferramentas e utilizem de acordo com a sua percepção, o que você sente, sabe? Se você gostou, se conectou, procura um curso também, alguém que te indica, né? Que te mostra certinho os passo a passo, como tirar, porque tem uma posição, tem o significado de cada carta, então também é interessante estudar, mas nesse primeiro momento se você é intuitiva e que você quer testar isso, quer trazer, aflorar a sua intuição, eu acho que essas ferramentas elas são o ponto principal dessa conexão. Eu acho que na vida, né, a gente tem que se jogar para sentir. Sim, Né? É uma oportunidade divina de experienciar essa experiência em si. E a gente se torna bom naquilo que a gente pratica e naquilo que a gente estuda. Então, é importante ter foco em algo que você queira desenvolver. Não estou falando necessariamente do tarô, da espiritualidade. Você quer virar vendedor? Então, você vai estudar marketing, vai se dedicar profundamente a isso. Você vai estudar a espiritualidade, vai querer se desenvolver como terapeuta. Então, estude muito, leia muito sobre espiritualidade e pratique. E onde você pratica primeiro? Em você. isso aí em todo Porque estudo, você né? começa a sentir, né, as dificuldades em você. Para quem está começando o tarô, eu acho que uma das coisas mais difíceis é ler tarô para você mesmo, né? Por quê? Porque você ainda não consegue colocar sua energia equilibrada antes de jogar. Você vai buscar o tarô quando você está lá no ápice do nervoso. É um objeto que catalisa a energia. O que ele vai trazer? Vai estampar o seu nervoso também. É igual o pêndulo, né? A gente para perguntar para o pêndulo, você não Exatamente. pode mentalizar, eu quero essa resposta, eu quero essa resposta. Tem que ser um neutro para não interferir, porque tudo é frequência, né? Se você tá pensando, tomara que dê sim no pêndulo, volto pro meu E, sim ou não? Aí você fica, sim, 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 sim. Não é assim, Você galera, joga o calma. pêndulo pro lado. Não é assim, tem que neutralizar, não é o que você quer, é um recado que tá vindo. Isso pode vir dos seus mentores, da sua equipe, do próprio Deus. E Então você tem até do que. seu inconsciente também. O inconsciente ele interfere na hora da tiragem, né? É Sim. como se o seu inconsciente soubesse onde estão as cartas, né? Aí tem que cuidar com isso também de tentar neutralizar. Então, tem umas energizações que são bem rápidas, que podem ser pranayamas, respiração, pode ser a espiral que a Fê falou, né? Passa uma energia em você, respira fundo, tenta neutralizar para não emanar muito e não interferir nas ferramentas também. Eu hoje em dia entro em estado meditativo assim, em estado Uhum. meditativo, mas praticar uma meditaçãozinha antes, fazer uma oração antes é mais do que recomendável, né? Com É muito certeza. importante você estar plena naquele momento. Teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, uma dúvida, se puderem me ajudar. Como saber diferenciar, por exemplo, quando há intuição ou confusão da mente? Uma autossabotagem, por exemplo. Medos das vivências passadas, me confundo. Ele, isso é uma pergunta muito boa, porque a intuição Sim, parece neurose, né? Pira da cabeça, parece uma coisa da mente. Então, como diferenciar esses dois? eu acho que a melhor forma é olhando para dentro, né? Qualquer pessoa que quer se desenvolver enquanto humano tem que aprender a olhar o dentro. E conforme você vai olhando para dentro, você vai aflorando o direcionamento. O que é você, o que significa, o que te colocaria numa ansiedade, o que não te colocaria, o que é seu, o que é do outro. Porque às vezes eu tô aqui, eu cato a energia das pessoas que moram no meu condomínio. Tô com um vizinho triste, por exemplo, eu vou sentir a tristeza. Aconteceu um negócio lá no Rio Grande do Sul, eu vou sentir nervosismo, eu sou empata.
Muitas pessoas não têm a percepção disso, mas elas já possuem também. É como se fosse um para-raio. E aí você tem que buscar discernir se aquilo que está vindo para você, que pode ser ou não uma intuição, tem a ver com algo que você já vivenciou e faz parte do seu conjunto de trauma. Se for dentro do seu conjunto de trauma, provavelmente não é uma intuição, é algo que você mesma está sugerindo para você para que seja trabalhado internamente, porque você está precisando da cura naquele lugar. Eu acredito assim que às vezes a gente projeta, eu acho que é isso que a pessoa quis dizer pela energia, é como se assim, a gente tem dores, tem traumas e a gente lida com o inconsciente. A intuição também é algo que vem da sua alma, do seu espírito, algo de fora. Então, por isso que a energia pode ser próxima, né? Mas tem uma questão muito interessante. Por exemplo, se você sonhou, um exemplo muito comum, assim, que seu marido tá te traindo. Aí você sonha várias vezes. Aí você vem com essa pira que você pode achar que é intuição de, nossa, será que ele está me traindo? Mas até que ponto realmente isso é uma intuição ou isso é um medo, uma dor, um sentimento que está vindo, que foi o que ela disse, que às vezes precisa vir para cura, né? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha com símbolos, com formas. Tudo que é nosso Sim? medo, ele vem através dos sonhos, de repente, de um acting out, que a gente chama uma reação do corpo. Então, se aquilo te incomoda e te causa uma sensação ruim, o primeiro ponto de você diferenciar o que é intuição, o que é pira, o que é dor, né, sentimental, trauma, é através da observação, não tem outro jeito. Que é você se questionar, Aliás, né? esse exemplo que você deu da traição é um exemplo excelente, né? Uhum. Quais pessoas que vão ficar mais aficionadas nesse sonho, que vão ter mais medo que isso seja uma intuição? Aquelas que sofreram rejeição na infância, né? Então, tem medo da traição porque tem medo de ser rejeitado Abandonada de novo. novamente, tem uma dor, uma ferida. Então, por isso, esse exercício de olhar para dentro é muito importante. De pensar assim, qual o histórico que você tem, sabe? Qual o sentimento que você sente lidando com isso? Porque a intuição, ela é assim muito sutil. Ela não é tão escancarada quanto alguém que sonha isso, que você fica com a É que eu pulga acho atrás que da orelha. também, tanto eu como você, a gente acha que a gente se desenvolveu o contrário, né? A gente veio de umas vivências espirituais vindo para o humano, né? A maioria das pessoas fazem o caminho oposto, vem do humano e vai se desenvolvendo no espiritual. Então a gente sente com facilidade, a gente sabe o que é espiritual, o que é energia já dentro da gente, né? Mas isso também foi um desenvolvimento, porque eu também já tive esse Ó, tipo de sonho onde eu era trocada, ou de repente me faziam passar por uma humilhação. Hoje eu reconheço que eu tenho feridas de humilhação. E todas as pessoas têm uma dessas 5 feridas. Então, quando você se conhece, conhece que você tem esse histórico, aí você consegue diferenciar através da observação, isso pode ser racional mesmo, tá? Não é nada intuitivo. E você percebe, tá, eu sonhei isso, tô com uma pira aqui, uma pulga atrás da orelha, mas isso é dor minha, não é intuição. Porque a intuição, ela é uma voz muito sutil. Não é nada assim racional. E geralmente a gente reluta em não escutar a intuição, de tipo assim, passa batido, sabe? a intuição é aquela que fala, não vai, que vai dar Aí você merda. fala, não, mas eu vou. Isso é intuição, entendeu? Agora, pira da cabeça ou algum tipo de dor é realmente aquela vozinha que não te deixa em paz, que você pensa do dia até a noite, e se ele estiver me traindo? E se não sei o quê? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Não é uma intuição, tá? É E uma também, identificação você de falando isso me condicionamento. veio uma coisa, também tem a questão dos obsessores, né? Eles podem estar também Também, soprando alguma coisa ou até projetando hologramas ou memórias mnemônicas dentro da sua cabeça, né? Como se você já tivesse vivenciado aquilo em forma de holograma. Isso é uma memória mnemônica, como se você tivesse a memória de ter vivenciado aquilo e não vivenciou de verdade. Mas para você aquilo é real.
Ó, a Sara comentou assim: essa noite, antes de adormecer, eu pedi às minhas guias para me darem um sinal através dos sonhos. Então eu sonhei que estava a conduzir um carro descontrolado e não conseguia ver por onde ele estava. O que que é a Hum. representação do carro no tarô, Fê? No tarô, o carro é movimentação, né? Ele fala muito sobre equilibrar a razão e a emoção. É um ser que está segurando a rédea, né, do carro, que não é bem um carro, nem uma carroça, mas tudo bem, vou explicar assim. E ele vai equilibrando esses dois cavalos. Se o cavalo tender para um lado, está indo para o lado emocional, para o outro é racional, e quem está conduzindo o carro deve conduzi-lo à frente, né? Para ser certeiro no objetivo. Então, eu acho que esse sonho, no sentido do tarô, implica numa coisa mais ou menos assim: você está fazendo muitas movimentações, movimentações positivas, mas está na hora de segurar as rédeas da sua vida, né? Você que tem que conduzir, não pode deixar as coisas irem acontecendo ou sofrer com o eterno, você tem que ser bem firme nessa movimentação que você está fazendo, que seja uma movimentação muito abençoada, né? Ela disse que no sonho, né, ela não sabia, não conseguia ver por onde ela estava indo. Eu acho que é realmente isso, né? Quando a nossa dor ou a gente não assume as rédeas, como a Fê disse, você pode estar caminhando sem perceber para onde você está indo. Realmente não ter a clareza, a percepção. E aí eu falo muito de assumir o seu lugar, né? De voltar, de entender o seu papel, de entender o que você faz, curar suas dores, porque você tem essa maestria, né? De pegar na rédea e tá, eu pego essa responsabilidade, agora eu sei por onde eu estou indo. E tem uma coisa interessante, esse lance de não ver, né? Provavelmente ela está se projetando para um lugar que é desconhecido dela. Isso traz incertezas, inclusive, de como conduzir. Então é legal observar mais aonde você quer chegar e buscar outras pessoas que já fizeram movimentações nesse sentido para você atingir um bom resultado com isso, ter mais clareza na movimentação. Muito legal, porque a Sarah ela vai começar a metamorfose feminina semana que vem. E a Uh, metamorfose, ela pega exatamente, a gente trabalha o inconsciente. Então, são 4 bom. encontros online, onde a gente trabalha tudo que está impedindo a pessoa ou de ter um relacionamento saudável ou de ter uma vida profissional saudável. E aí vem através dos sonhos, das regressões, das nossas sessões que a gente vai conversando, e aí vai trazendo essa percepção tão profunda que eu já tive vários casos de pessoas que falavam: Nossa, eu não lembrei disso, eu não sabia nem que isso tinha acontecido, mas era algo que travava o profissional ou a vida amorosa dela, que tem a ver com os pais, tem a ver com outras encarnações também. Então, eu acho que esse desconhecido pode ser algo nesse sentido, inconsciente, que ela vai acessar, sabe? Que legal. Legal. Mergulhar no mundo inconsciente é importantíssimo e divertido, porque é que nem um oceano aberto. Às vezes pode ser bom, né? É igual a carta do louco. Mostra pra nós a carta do louco, que eu acho a carta do louco é a minha Vou carta. Eu pegar sou maluca. outro deck. Vamos pegar uns decks diferentes aqui para ir Eu mostrando. adoro. Pendurar. O louco, ele é corajoso, ele vai, ele se joga, ele se taca pro mundo. Eu amo. Eu acho que eu adoro a carta do louco, porque o louco ele é sempre um início de uma jornada, né? Tanto que tem a explicação da jornada do louco. Só que ele está ali, né, carregando a bagagem dele, né, que ele já adquiriu antes. Só que ele está indo sem saber exatamente para onde. E aqui tem o penhasco, significa os perigos de um lugar que você nunca explorou e que você não pode simplesmente ir na louca, né? E aqui tem um cachorro, que ao mesmo tempo, em outros decks, ele pega a roupinha do louco e puxa ele para não cair no penhasco. Então, vai, se joga, vive, mas não seja imprudente, por mais que você sempre tenha proteção. Não se esquece nunca, né? Você tem a bagagem que você adquiriu ao longo da vida. Então, o louco é uma carta que é o 0 e é o 22 do tarô. Né? Ele tem essas duas representações, a do fim de um ciclo, onde você amadureceu e está caminhando para um novo, ou de um início de um ciclo, onde você vai passar por uma nova jornada.
É a minha favorita, eu adoro. Se vocês tiverem alguma pergunta para Fê, ela consegue tirar aqui para vocês, tá? Um conselho, pode ser na vida amorosa, no que você sentir. Vai mandando aqui, o quanto mais objetivo, melhor, né, Fê? Ou se quiser Quanto uma mais tiragem geral objetivo, também. melhor. Geral é mais difícil de fazer assim online, porque tem muitas energias, né? A gente capta Sim. tanta energia de quem está querendo fazer pergunta e não faz, como de quem está fazendo a pergunta e das pessoas que virão. Então, tenta ser mais objetivo. O que é ser objetivo numa pergunta, sim ou não? Sim. É, sobre relacionamento, eu sou casada, eu sou solteira, eu sou enrolada. Isso já dá uma dica, assim, né? De um direcionamento. Lógico, numa leitura onde eu tô sozinha com a pessoa, eu tenho outra percepção energética da coisa. É mais íntimo, né? Então, se a pessoa quiser uma tiragem também, depois te procura ver certinho, né? Que você faz Aliás, algo bem segue o meu personalizado. perfil. Também. Além disso, eu estou trazendo muitos conteúdos sobre espiritualidade e, inclusive, um mini curso de tarô. Uhum. E conta pra nós como que funciona esse curso. O curso que eu fiz, né, eu comecei a montar uma apostila para mim de tarô. Uma coisa muito engraçada. Eu comecei a lá escrever, escrever, escrever. Eu fui me dando conta, nossa, quanta coisa que eu sei de tarô. Deu a primeira apostila que eu sentei e comecei a escrever para mim mesma. Deu 199 páginas, um pouquinho menos que depois que eu coloquei no computador deu isso, né? Mas tem a bibliografia de todos os livros, principais livros que eu estudei, tem um índice também para a pessoa, né, não pegar um negócio tão extenso sem saber que lugar localizar aquele determinado significado. Uhum. E aí eu me empolguei de fazer o curso, comecei a gravar o curso com o computador, toda linda, falando, o computador quebrou. Aí dessa segunda vez eu falei, tinha reforma também aqui no prédio. Dessa segunda vez eu falei, eu não vou passar por esse estresse, eu vou usar inteligência artificial para falar por mim. E aí eu fui gravando diversas aulas, explicando desde a simbologia do tarô, o significado dos elementos, que são os naipes, que são igual aos 4 elementos, né? Uhum. O significado dos números, significado dos números na cabala, o que significa a realeza do tarô, e aí eu fui adentrando mais profundamente no significado de cada carta, divididinho por naipe, né, arcano maior, e diante de várias vertentes. Então, eu usei de Marsella, o Rider-Waite, que é do Oswald Wirth, o mitológico, o tarô do Osho. E você, na hora que você está lendo, quando você tem esse conhecimento, eu puxei o mitológico, mas me veio o sentido do Osho. Eu já tem uma ligação entre as Uhum. casas. Então, eu posso trazer esse conhecimento. Eu acho que quanto mais detalhe, né, mais conhecimento a gente tem, fica mais fácil, né, de ler. E aí eu também coloquei o resumo, né, das cartas. As primeiras aulas são bem curtinhas, mas eu acho que são as aulas mais importantes. Eu não me aprofundei em alguns detalhes para a pessoa Uhum. perceber, para não ficar confusa. E aí depois eu fui aprofundando para aulas mais extensas, de 20 minutos, e aí explicando cada carta mesmo, uma por uma. Deu E o que que você. mais de 50 aulas, 28 Ah, principais. Depois eu fiz o resumão dos arcanos menores, também gravei, e coloquei mais algumas aulas que eu vou liberar nas redes sociais, no mini curso de tarot. tem um mini curso gratuito também, né? Para as pessoas aprenderem um pouquinho. Exato. Uhum. Legal, né? Trazer, lógico, não estou trazendo tudo, né? Mas é legal você ter conhecimento a respeito disso, principalmente porque tá na moda, né? Também ficar assistindo vídeo de tarô e orientações é bom você saber o que aquela pessoa tá trazendo, se ela tá falando uma coisa para você se simpatizar, se é real ou não, porque também tem gente assim, então a gente tem que se proteger, tem que entender, tem que buscar conhecimento sempre, né? Indiferente da área. Eu gosto de partilhar as coisas. E você indica assim para as pessoas o que que a pessoa precisa ter para fazer o curso, assim? Ela precisa ter
uma intuição, ela precisa gostar, o que que ela precisa ter, os pré-requisitos, né? Para quem que você indica? Eu acho que é só se interessar pelo assunto, né? Se você tem Uhum, interesse em descobrir, ótimo. É aquilo que eu disse, né? Aquilo que você se dedica, você se desenvolve. E o curso tá ali, mastigadinho, né? Explicadinho, trocentos livros que eu li ao decorrer, né, da minha carreira como taróloga. Nem comecei jogando profissional, antes eu empreendia, né? Ah, jogar no profissional é uma coisa muito recente, mas eu jogava para mim, para minha mãe, raramente para uma amiga. Depois eu fui, Você né, já tem quantos indo. anos de tarô? 25, na Olha verdade, um só pouquinho mais isso. que 25. Eu comecei com 12, eu tô com 40. Olha só isso. Então, você resumiu, né, tudo que você aprendeu e colocou nesse curso bem detalhado, direto no ponto também. Sim. É, Uhum. logo você vai aprender assim muitas coisas a respeito dos significados da carta, do ponto de vista de algumas escolas diferentes, as origens, as prováveis origens do tarô, que ele não tem só uma, né? Acho que como um todo o conhecimento ele chega muito dividido, com várias orientações. Então eu trago para vocês as principais vertentes, a principal história, essa, aquela outra também, mas também pode ser de lá. Eu explico tudo isso porque é importante a gente compreender isso. Uhum. A Sara perguntou, ela mandou a pergunta dela, ela disse assim: em relação ao profissional, existe alguma coisa que eu possa fazer em relação ao meu negócio para prosperar? Ou devo mudar de rumo da minha profissão? Por exemplo, devo permanecer ou devo fechar o salão? Ela disse, né? Ela é dona de salão e aqui a dúvida dela é se ela deve fechar ou se ela deve trabalhar para terceiros. Vamos lá, vou tirar uma carta para manter e outra para fechar. E aí eu vou traduzir, você escolhe. Né, eu não posso interferir no seu karma, mas eu posso trazer riquezas de detalhes da energia do momento, né? Um direcionamento, né? Um direcionamento. Tarô é direcionamento, né? Tar significa caminho, irô de vida. Olha Então, só tarô isso. é um direcionamento. Eu corro na Fernanda sempre que eu tenho alguma coisa que eu não consigo acessar, porque às vezes, por mais que você tenha abertura, tenha acesso à espiritualidade, às vezes você tá tão naquele sentimento, tão envolvida, que você não consegue ter uma percepção correta de sim ou não, o que eu devo fazer ou não. Aí eu já falo, Fernanda, me ajuda! Aí ela tira bem assim, a primeira Bem fileira do rápido. sim e do não. O que que aconteceria, as probabilidades. Isso traz tanta clareza que a gente olha e fala, caramba, como é que eu não vi isso? Sensacional. Normal, né? A gente ter percepções da gente mesmo é um pouquinho mais difícil, porque o nosso inconsciente, ele dá aquela bloqueada também pra gente não acessar as dores, né? A gente tava falando sobre isso ontem. Gente, a Sim. gente se conversa muito, tá? Duas tagarelas. Ó, pra se ficar, saiu o diabo. O que é o diabo? Primeiro, você está se sentindo muito presa a alguma situação que está acontecendo lá, ou talvez presa ao que você recebe lá, porque precisa pagar as contas, né? Por aqui também saiu o 4 de ouro, por isso que eu estou falando sobre essa questão com dinheiro. Mas para você permanecer lá e ter sucesso, aqui pede para você dominar mais o humano. Ser um pouquinho mais marqueteira, saber jogar e viver o jogo do humano, tá? Não tem como, é entender os erros e passar por cima deles. Mostra que você não tá indo lá com um sentimento, né? Você tá jogando o sentimento de lado e tá sendo bem racional. Tá sendo frio isso para você. Você não tá conseguindo se jogar com toda a sua emoção que você sempre teve, né? Que mostra você derramando o sentimento, jogando fora e segurando a espada da razão. Pede para tomar cuidado, né? A espada, para você conduzir ela, você precisa usar com muita sabedoria, muita inteligência, porque ela também machuca. Pede para você estruturar mais as ações, né? Pensar, raciocinar e estruturar antes de agir. E você tem muito potencial para isso. Provavelmente você está nesse ponto aqui do seu jogo. E
pega, né? O dinheiro tá contadinho, tá difícil, mas você tem que investir em você mesma, né? Pede aqui para tomar cuidado com aquilo que você está segurando, não só no sentido financeiro, mas de emoções, né? Você está retendo alguma coisa aí que não está sendo muito saudável. Se você sair, mostra um início de jornada bem madura, né? Seria a carta do louco, que é a bruxa nesse deck. Adoro esse deck, eu é de bruxinha. É como se você tivesse a faca e o queijo na mão, como se todos os elementos estivessem colaborando com você. Né? A força de Deus está na sua cabeça e você tem ali como manipular esses elementos e transformar a sua realidade. Veja algumas questões revivendo na sua vida, né? Se você sair, principalmente em termos de celebração, né? Pede para você não ter nenhuma comemoração muito antecipada, sair contando vantagem, mas veja uma boa colheita financeira lá na frente, né? Colher frutos doces. É um caminho fácil, embora aqui tenha saído cartas mais amenas, essa questão do julgamento, ela requer que você perceba o que está sendo revelado para você diante daquilo que você está vivendo no seu contexto, para você voltar a vivenciar coisas boas. Mas acho que ambos são bons. Só que na questão de ficar, você só tem que desenvolver mais essa questão de lidar com o humano, né? Jogar um pouquinho mais, não sair acreditando muito nas pessoas, tomar cuidado com os coleguinhas, essas coisas. Interessante. A Karina também mandou. Um recadinho, tá, gente? Quem tá mandando pergunta aqui, às vezes é muita informação, e eu também faço isso quando a Fê me manda mensagens, né, tiragens, eu escuto umas 3 vezes o áudio, porque às vezes a gente fica assim, aí passa um tempo, o que que é mesmo? Aí volta, entendeu? Absorve, escuta de novo, então vai ficar gravada a live, volta nessa parte, vê de novo, anota se preciso, vê com calma, escuta com calma, porque esses conselhos são profundos e realmente ela traz isso pra gente analisar, tá? Ela não pode decidir e falar pra você, ó, você tem que ir lá e fazer isso. Ela vai te trazer as possibilidades e você vai ver o que você vai decidir com isso, né? Eu penso assim, todos os caminhos eles são divinos, né? Uhum. Todos os caminhos eles têm um propósito. Então também siga o seu coração. É uma ferramenta de direcionamento. Mas se o seu eu interno está te puxando para alguma situação, provavelmente você precisa vivenciá-la para encerrar algum ciclo ou para expandir a consciência, enfim. Uhum. Vamos lá para a Karina agora. A Karina disse assim: em relação ao profissional, minha pós em acupuntura é algo que vai alavancar meu sucesso profissional, mais na parte de empreendimentos. E ela Vamos pediu também um ver. conselho, acredito que geral aqui, para um relacionamento, e ela disse que ela é enrolada. Vamos ver primeiro da acupuntura. Tá passando por uma fase de certa instabilidade, né? Parece que a horas a sorte bate na porta, parece que a horas a sorte sai da porta, a hora você tá em cima, a hora você Eita! tá embaixo, a hora você tá em cima. Por que eu tô falando isso? Porque saiu a roda da fortuna. Mas é a roda da fortuna, né? Não a roda da desgraça. Então, coisas boas também vão vir, não é? Mandei. Vamos ver, vamos ver, Bufufas. vamos ver. Olha que legal, também saiu a carta do julgamento, né? O julgamento fala muito do apocalipse, mas no sentido de revelação. Então, coisas serão reveladas, você vai reviver coisas. Aqui mostra muitas comemorações, diferente da outra leitura, né? Que saiu 3 de copas, de celebração, aqui saiu 9. Então, aqui já pede para tomar cuidado com os excessos na comemoração ou com os excessos nos gastos, né?
Pede para você firmar mais o pé no chão, assim, ter mais ações em relação a isso, mas de caso pensado, não atitudes, assim, aquele monte de atitude. É conduzir a vida de uma maneira bem racional para você atingir o que você acredita, né? Seja inteligente, esteja do lado correto da vida, a ordem, a lei, seja determinada, versátil, né? E às vezes até calculista. Toma cuidado só com a empolgação, mas eu vejo coisas boas acontecendo nessa área, cara. A outra do amor, o enrolado, Isso. vamos ver. Que Qual tem que é do alguém. enrolado? Isso. Qual é o conselho geral para ela? Vamos ver aqui, relacionamento com esse rolo. Gente, rolo, quem não sabe, é um relacionamento que ali não tá firme, não tá definido, mas tá rolando. Por isso é um rolo. Ô louco! Ô louco, porque saiu ô louco mesmo, hein? É para você prestar atenção, não ser imprudente, né? Fala aqui de um início sem compromisso. Na área amorosa, o louco fala muito disso. Então presta atenção nos sinais. Tem algum cachorrinho aí puxando a sua roupinha para você não cair no penhasco? Não vai mergulhar de cabeça, né? Vamos ver aqui riquezas de detalhes. Vocês já se deram até melhor, né? Ano passado, aí, saiu a carta da Afrodite aqui, o Ás de Copas. Assim, rola uma abundância de sentimentos, existe uma expectativa de isso se aflorar. Isso daí saiu na carta de corte. Mas vocês já se deram melhores no passado, assim, o negócio já foi mais mútuo, né? Já foi um sentimento mais elevado. Você acabou ficando muito racional, no sentido de ser objetiva naquilo que você quer, traçar um caminho, e aí sai um pouquinho desse caminho, você já se desmotiva, ou acaba indo com essa espada assim na cabeça dele, né? Cortando o pescoço do cara, querendo pontuar, colocar os pinguinhos no i. Toma cuidado, controla mais os sentimentos de impulsividade, né? Por que eu estou falando isso? Porque saiu página. E não seja tão fria, né? Porque aqui mostra uma certa frieza. Você está deixando os sentimentos de lado, está sendo só conduzida pela sua razão. E a vida é o equilíbrio de tudo. E ele ainda tem uma mentalidade mais jovem que a sua, né? Saiu página aqui. O pajem, ele é determinado, né? Mas ele se entusiasma com as coisas e geralmente também no jogo de amor, assim como o louco, mostra uma certa impulsividade, uma certa falta de maturidade emocional para com o outro, né? Mostra assim, é o cara que vai para dormir e depois dá aquela fugidinha e desaparecida, né? Então, pode se desenvolver? Pode, mas nesse momento tá assim, tá na impulsividade, na sexualidade, né? Muitos impulsos sexuais aqui. Ela comentou assim, se na tiragem anterior, né, do profissional, se você viu coisas boas que ela não entendeu direito. Depois assiste a gravação, escuta de novo, mas eu acredito que foi coisas boas, né, Fê? Eu também. Mostra uma viradona, assim, na sorte. A fortuna, ela é a sorte, né? A prosperidade nos diversos âmbitos. Pode trazer instabilidade? Pode. Mas eu vejo você se desenvolvendo, indo para um melhor caminho, assim, Isso. né? Que tem mais a ver com você. E outra coisa também, né, Karina? Tudo de novo que vem na nossa vida é um pouco instável, a gente não sabe direito, então a gente precisa vivenciar, levar com calma, mas aqui na tiragem geral, pelo que eu percebi, tem coisas muito boas.
Porém, tem um tempo até lá, né? A gente tem que ter paciência. Não é só porque que não deu certo agora, ou de repente aconteceu da forma que a gente queria para amanhã, que não vai, de repente, mês que vem, Não daqui 6 seja meses. imediatista. Isto. Tá indefinido, né? Tá ali, rodando. Mas tá dando para Mas um fala lado assim, ó, bom. eu recebo, eu tô Eu pronto, digo recebo. sim pra Eu vida, porque é mereço, coisa boa. eu recebo, eu mereço, eu recebo, e assim vai. Isso aí. A Kelly comentou que queria um conselho geral para a vida. O que que vem? Um conselho geral para a vida. Vou pegar um arcano maior e vou usar o tarô do Osho aqui, que é bem ampla, né? Pergunta. Então vamos pegar energias. A força. Você é uma pessoa forte, mas pede para segurar um pouquinho mais os seus instintos, né? Nesse deck específico, mostra uma mulher lidando com uma fera, né? E como que a mulher que é mais frágil vai lidar com uma fera, com um leão que é bem mais forte? É usando o racional, não agindo por impulso, porque se ela vacilar aqui, ferrou, virou jantar. Então, domine a situação sem agir por impulsos. Quais impulsos? Os impulsos animais, né? Porque o leão, ele está representando isso nessa carta. Vamos pegar aqui uma riqueza de detalhe com o Osho. Você é uma pessoa que floresceu bastante ao decorrer da vida, né? Que bonita essa carta. Saiu a carta do florescimento aqui no baralho do Osho. Então você se abriu para o feminino. Né? Você é uma pessoa assim que sabe edificar as coisas. Você tem sua delicadeza feminina de uma maneira bem madura. Mostra você passando por um período de equilíbrio. Você já teve que ser muito forte, né? Já teve que domar muito seus instintos. Continua. Esse aprendizado não foi por acaso. Mas agora vai ser mais leve lidar com isso, né? Mostra que você se equilibrando e sendo muito participativa naquilo que diz a respeito à sua vida. Você sendo protagonista, né, da sua vida. E aí isso vai te trazer sucesso, é comemoração essa carta, né? Ele tá festejando, né? Jogando confete, então ele tá comemorando. Aqui mostra que você tá caminhando rumo ao sucesso e que você não está sozinha. Só pega o que você aprendeu e fez você amadurecer e traz para fazer parte desse contexto, porque eu tenho certeza que você vai ter muito que comemorar. Que legal. E o início da carta tinha um leão e no final também um leão, né? Que ela estava domando. E no final ela estava em cima É do o leão. Olha que tigre. legal. E exatamente. Isso aí que eu Conseguiu notei. domar, né? Conseguiu domar os instintos. Foi aí que eu tive essa sacada de falar. Você teve ao decorrer da vida alguns testes, né, sobre domar os seus instintos. Agora você vai saber usar isso, né, nessa situação. E vai ser mais Muito legal. leve. Temos mais uma aqui do Alan. Lê pra mim em relação à minha ex. O que esperar ainda Ui, dessa relação e por que eu gosto muito dela? Quero uma direção. é, esperar se tem volta, O vamos que ver. esperar ainda dessa relação? Mas não é ex? É isso. Mas ele falou, eu gosto muito dela. Então parece que, por mais que ela é ex, ele ainda pensa muito nela, ainda tem sentimento. Quando tem um Entendi. sentimento, né, a frequência dos dois se ligam. Cordão também é energético, né? Quando você pensa, você cria. E quando você emana um sentimento, você também se interliga na pessoa. Então tem alguma coisa aí ainda. Tem muita energia de saudade, né? A primeira carta foi a do eremita. O eremita, ele representa a saudade. E ele representa também aquele momento em que a gente é retirado ou se retira de uma situação para amadurecer. É o ermitão que mora na caverna, né?
porque só está enxergando de acordo com a luz da sua lamparina. Tem alguma coisa aí que precisa perceber, né? Relacionamento não é a respeito de uma pessoa só, é a dois, então também precisa ver o outro ponto de vista, né? E aí, por isso, precisa amadurecer. Talvez um tenha sido tirado da vida do outro para esse amadurecimento. Por exemplo, né? Você quer porque quer ela, que saiu o imperador. Ah, você já foi muito impulsivo em relação a ela, né? Aquele sentimento ardente de paixão. Não saiu o pajem aqui, aqui saiu o cavaleiro, né? O cavaleiro ele é mais maduro que o pajem, né? Inclusive ele é o único ser das cartas que pode destronar o rei. Porque ele já sabe todas as estratégias, ele sabe tudo que ele precisa fazer, né? Você é mais obstinado, embora você também seja teimoso, mas você é conquistador também, né? Cheio de iniciativa. Vai depender de iniciativas menos impulsivas agora, mas também vai depender de iniciativas. E o cavaleiro, ele sempre traz algo, né, que vai acontecer. Ele sempre mostra um movimento. Qual movimento? Trabalho dedicado. Requer dedicação para você conquistar essa moça e deixar de ser só o dono da razão. Né? O imperador ele é muito teimoso, mas se você conquistar ela, é uma grande conquista. Todo território que o imperador conquista, ele nunca perde. É conquistado mesmo, é o império, ele constrói o império dele. Como isso vai se desenvolver, né? Vai para você ou puxar o carro ou fazer movimentações mais equilibradas entre a razão e a emoção. Não pode ser só um ou só o outro, né? Principalmente que o universo feminino, ele é muito emocional também. Isso é uma coisa que você tem que observar. Você tem a natureza mais racional, ela tem uma natureza mais emocional, como toda mulher. Então, faça movimentações pensando a respeito disso. O negócio está travado, né? Você também tá com um pouco de medo, de receio de passar por coisas que você já passou com ela, né? É muito mental aqui essa carta. E aquela carta assim, tá até tampando os olhos, né? Não quero nem ver, nem ouvir, porque a mente tá bloqueando. Ah, mostra aqui que você deu as costas, né, para o sentimento, tá mergulhando lá para dentro, pro inconsciente, para sentir esse sentimento, né? Aí está num momento de retiro. Eu vejo assim que existe uma grande possibilidade de vocês ficarem juntos, tá? Mas não vai só pro lado de só curtir o momento. Ela precisa se sentir um pouquinho mais amada aqui, né? Não só ah, como que eu posso dizer? Ela precisa sentir mais sentimentos, né? Em breve vocês vão se conhecer um pouquinho mais, aí volta, o fogo e tal e coisa também precisa ter. Mas não pode ser só isso, né? E mostra uma certa nostalgia aqui de um tempo que vocês já vivenciaram. Então, assim, se dedica para você vivenciar coisas novas, dar um próximo passo nessa relação, ou lidar com essa relação de uma maneira mais madura, mas agora requer dedicação. Eu não sei a percepção que ela tem em relação a você a partir do momento que vocês terminaram, mas alguma coisa aí precisa ser reconstruída, né? Deu uma baladinha aí no sentimento. Tanto que os dois estão com saudade, tá? Mas tem aí alguma coisinha que tá dolorida. Interessante. A Ká perguntou se dá para fazer mais uma para completar. Você que manda. Tem mais perguntas de outras pessoas? Não sei. Ainda não. Então, bora, cara. Volta aí.
Cara, o pessoal gosta de estar ativa. Eu amo fazer isso, gente. Pô, eu amo todos os meus trabalhos, né, desse lado espiritual, tanto o tarô como a mesa, como a fluidoterapia. Mas, nossa, eu me divirto jogando tarô. E você tem alguma mensagem para quem se interessar para fazer o curso? Se pode entrar em contato com você? Se tem alguma coisa especial? Ó, para quem vier dessa live e hoje é 14/10, eu vou dar um desconto de 40% no valor do curso. Mas é só Olha para só quem isso. vier hoje. E aí me chama lá no meu perfil, Fê Jornada Holística, lá tem o link para acessar meu WhatsApp. Gente, eu não mordo, não vou ficar oferecendo o curso, até porque eu tenho preguiça espiritual disso. É, tipo, quer, não quer, tá tudo bem, a gente só se falou. Eu não vou ficar mandando mensagem, não. Mas aí dá Então para pode chamar. conversar, para ver se faz sentido, como que é, né? E até E para aí, poder repassar, né, o código, né, do cupomzinho lá de desconto. isso. Então, entre em contato com ela se você tem interesse, se você quer aprender mais, entender sobre essa ferramenta. Tem uns conteúdos também sobre tarô que ela está fazendo, que é um mini curso, então ela está ensinando um pouquinho do tarô ali no perfil dela. Já segue também para quem tem interesse, né? Porque essas ferramentas elas dão direção, norte. Como vocês estão vendo aqui na tiragem, às vezes a gente está confusa, não entende direito, aí vem uma tiragem, dá um direcionamento muito legal, né? Uma clareza. Exatamente, pode ser tanto para você, como se você quiser atuar profissionalmente, né? Mas é Uhum. gostosa essa ferramenta na nossa vida, é uma vivência boa, assim. Você já sabe, assim, pelo que você vai passar. Eu, quando eu era mais jovem, eu teimei bastante com o tarô. O tarô falava, não vai por esse lado, você vai quebrar a cara, mas eu quero ir. E vi umas coisas pesadas, adivinha, né? Quebrava a cara. Acontece. Deu umas patinadas porque eu era teimosa. É, às vezes os sentimentos também se confundem, né? A gente quer uma coisa e vem uma direção diferente e a Não, gente. o tarô falava, não, não faz isso. Não saía assim uma carta de não, saía várias cartas assim escuras. Ah, meu Deus. Ah, mas eu quero ir. Aí eu ia. Pode porque é assim também, o tarô, ele capta a energia mais forte da linha de tempo que Sim. você vai acessar. Se você se muda energeticamente, ele pode mudar. Então eu usava essa desculpa para mim, para fazer o que eu queria, só que eu não mudava, né? O tanto que precisava para atingir o resultado que eu queria. Bom, a Karina comentou quais os sentimentos dele por mim, porque eu não sei. Eita, os sentimentos. Ó, justiça. Sentimentos dele, eu vou devagar, vou tentar não ser injusto com ela, vou tentar ser correto com ela, mas eu vou fazer o que eu quero. Vamos ver aqui. Ó, sentimentos. Nossa, virou um monte de cacá. Segura aí a ansiedade. Sentimentos, assim, ele já vivenciou no passado. Essa carta das 10 de copas está saindo muito na esquerda. Tem alguma coisa aí. Não sei se ele quer se abrir para sentimentos, entendeu? Porque tá ficando muito no ponto do par. Justiça de novo. As de ouro. Assim, ele sabe que com você ele tem realizações, né, no futuro. Ele sabe que se ele quiser ficar com você, ele também tem que estruturar as coisas. Só que ele quer vivenciar as realizações, ele não quer estruturar algo no momento. No momento ele está sendo bem pé no chão, às vezes até devagar, quase parando, porque a justiça é lenta, saíram duas ainda. Para não ser injusto com você e não ter que vestir uma máscara assim, ó, de eu tô com você porque eu te amo muito e você é a mulher que eu quero casar, né? Ele tá tentando ser justo com você, ele tá mostrando a real, tá sendo até um tanto frio e um tanto pé no chão para não te machucar lá na frente e você falar que ele foi injusto.
Então, seja mais racional também em relação a receber aquilo que ele está te trazendo. Não só numa comunicação falada, como numa comunicação tácita, né? Aquela que a gente não fala, mas que a gente age. Às vezes, não receber uma mensagem também é receber uma mensagem. Uhum. Eu acho que foi a última, Fê. Maravilha! Gente, adorei! Que gostoso que é jogar tarô. Agora, e isso é a energia no coletivo. Imagina no individual que eu não solto, que eu não falo. Ainda mais, né? Quem pode falar outras coisas, né? A rede social não pode falar tudo que a gente quer. E eu também não exporia uma pessoa, né, de uma maneira mais profunda também. Tem essa questão, não dá para falar pontualmente, né, direto no ponto, para não expor tanto, né? Que aqui a gente tá ao vivo na internet, várias A pessoas estão tiragem assistindo, express. sim, em geral. Mas para quem quiser fazer uma tiragem, né, completa com você, pode te chamar também, ver certinho os pontos. Tem as completas, tem para assuntos específicos, né? Sim, tem diversas formas de tiragem, mas hoje em dia eu foco mais no direcionamento. É que assim, os consulentes eles já estão acostumados comigo, né? Então eles já pedem um direcionamento, a gente vai abrindo as cartas, vai conversando. Geralmente faço por vídeo, pelo WhatsApp, eu vou mostrando a carta, vou averiguando com a pessoa e assim vai. Manda lá, oi, gente, fica à vontade. Tem um ponto bem principal também que ela traz o direcionamento, mas ela também consegue fazer trabalhos energéticos quando de repente vê que precisa de alguma coisa para ser trabalhada, né, Fê? Um contrato, alguma Sim. pendência, algum sentimento que está travado. Então, tem essa possibilidade também de fazer Se um envolve, tratamento espiritual, né? emocional. Toda uma questão kármica, se envolve magia, também dá pra gente descobrir. E aí tem que ser com outro tratamento, né? Que é a mesa. Uhum. Então, é bem completão também uma possibilidade, tanto de direcionamento quanto de cura, de expansão. Sim. É bem assim. Semana que vem, sexta-feira, a gente tem outra live também, né, Fê? Vamos continuar Não é no falando de sábado? intuição. Ah, não, no sábado é No sábado outra é no coisa. outro. É, Isso. tá. Sua amiga é uma perdida. E a gente vai conversar um pouco mais também sobre intuição. Então, quem gostou, né, da energia, acompanha a semana que vem também aqui. E assim a gente vai conversando, vai trazendo novidades para vocês também. Gratidão, Fê, por ter vindo. Gratidão, E até amei a como próxima. sempre. Te amo muito. Um beijão. Beijo. Gratidão, gente. Bom final de Gratidão a semana. todos. Tchau, tchau.